Desde sua primeira infância, à vista de certos dragões do 6º Regimento, de compridos capotes brancos e com a cabeça coberta de capacetes de longas crinas pretas, que retornavam da Itália e que vinham prender seus cavalos às grades da janela de seu pai, entusiasmava Julian com a profissão de militar. Mais tarde, escutava arrebatado as narrativas das batalhas na ponte de Lodi, de Arcole e de Rivoli, contadas pelo velho cirurgião mor. Notava os olhares inflamados que o velho lançava sobre sua condecoração. Mas quando Julian tinha 14 anos, começou-se a edificar em Verrières uma igreja, que se podia considerar magnífica para uma cidadezinha. Julian se impressionava sobretudo com as 4 colunas de mármore. Elas se tornaram célebres na região pelo ódio mortal que suscitaram entre o juiz de paz e o jovem vigário, mandado de Besançon, que se tomava como espia da congregação. O juiz de paz esteve à beira de perder o lugar, pelo menos era essa a opinião geral. Nem mesmo ousara discutir com um padre que ia a Besançon a cada 15 dias, onde se encontrava, dizia-se, com o bispo. Bem-vindo a mais um Quixotado, o seu programa de literatura, trazendo hoje novamente o quadro A Pedido, já seja um pedido do BM Almeida, que pediu no vídeo Não Entre na Bolsa Agora, faça um sobre o vermelho e o negro do Stendhal. Então, trazendo esse pedido aí do BM Almeida com um atraso, né? Disse ele que em março deveria sair, já estamos em junho, mas como eu já disse aqui algumas vezes, antes tarde do que mais tarde. Então, vou trazer aí esse clássico, né? Eu fiz a releitura nessa edição aqui da Nova Cultural, com tradução de Maria Cristina F. da Silva. O vermelho e o negro, Stendhal. E eu tenho que agradecer, né, por essa sugestão, já que eu fiz uma releitura de um livraço, do qual não me lembrava de quase nada, tinha lido já há uns 20 anos, e é um livraço mesmo, assim, que está sempre na lista aí, merecidamente, dos 100 melhores de todos os tempos. Stendhal, que é o pseudônimo adotado por Henri Beyle. Henri Beyle foi, inclusive, soldado de Napoleão, e ele foi desse 6º Regimento dos Dragões, que ele fala nessa passagem que eu li aí na abertura. Ele foi alistado nesse regimento em 1799 e ficou nele até 1802, quando se abusou do exército e saiu, embora tenha voltado em 1806. Então ele foi dos exércitos napoleônicos, inclusive fazendo campanhas na Itália, como ele descreve aqui, como se ele tivesse sido um influenciador do seu personagem, do Julien Sorel. O Julien Sorel é um personagem muito interessante porque ele tem várias relações biográficas com o Stendhal, mas ao mesmo tempo um final muito diferente do seu criador, ele também que é bem mais jovem, né, do que o seu criador. Embora eu não traga geralmente o perfil biográfico dos autores, porque eu até pretendo criar uma série específica para isso, no caso do Vermelho e o Negro, eu acredito que a vida do Stendhal seja tão importante quanto conhecer o enredo da obra, porque se tocam, né, não apenas nessa questão dos regimentos napoleônicos. Stendhal nasceu no dia 23 de janeiro de 1783 e faleceu de um ataque apoplético no dia 23 de março de 1842. E a vida dele tem muito das peripécias que o Julien Sorel vai viver aqui nesse romance, inclusive as questões políticas, né? Ele vai falar em determinado momento, pela boca de um personagem, que colocar política em uma obra da imaginação, né, como um romance, é como dar um tiro durante uma orquestra, né, durante um concerto. Mas ele vai encher esse livro aqui de política, e a vida dele também foi repleta, né, de questões políticas, embora ele, assim como seu personagem, tenha mais interesses nas questões individuais, inclusive amorosas, do que propriamente na política que os cerca. Henri Beyle nasceu numa cidade pequena e então foi para Paris em 1799. Ele iria para prestar vestibular para a Escola Politécnica, para estudar engenharia, porém ele acordou tarde e perdeu o exame. Ele foi com seu avô e os dois não se lamentaram porque, através de uma influência de um primo dele, ele entrou no exército napoleônico e se alistou no exército em 1799, ficando até 1802. Ele que se desencanta com o militarismo e volta da Itália, né, participou dessas campanhas
italianas, ele volta para Paris. Da Itália ele traz uma paixão pelas mulheres e também pela literatura, então ele decide entrar no mundo da literatura e se apaixona por uma outra atriz quando chega na França. Ele acompanha essa atriz, né, a Gilberte, até Marsella e se torna comerciante, mas tanto o comércio como essa paixão pela atriz acabam, ele vai à falência. Em 1806 ele volta ao exército, mas acaba saindo novamente e decide se dedicar exclusivamente à literatura. Ele vai ter um caso com a Clémentine Couriat, a esposa de um general de Napoleão. Esse caso vai durar 2 anos, né, de idas e vindas. E o final dele, né, vai deixar Stendhal à beira do suicídio. Inclusive ele escreve Armance, um romance que também é bom, embora não se compare com Vermelho e Negro, em que ele defende a ideia, né, de que o fim de um amor seria o fim da vida, apesar de que ele na vida real acaba indo por outro caminho. Ele vai procurar consolo nos braços de Albert de Rubempré, que depois vai flagrar traindo com um amigo quando ele volta de uma viagem à Espanha, e então vai se apaixonar por uma italiana, Julia de Rocchi. E essa paixão também vai acabar. Essas três mulheres, né, a Clementine, a Albert e a Julia, vão inspirar duas personagens principais desse romance, O Vermelho e o Negro. A Clementine vai inspirar a Madame de Renault, que é o primeiro amor do Julien, e a Mathilde de La Mole vai ser inspirada nessas duas últimas, né, na Julia e na Albert. E essas personagens são muito fortes, né, no romance, e é interessante como elas tiveram uma influência muito grande na vida do Stendhal. Além disso, acontece também um fato muito interessante, que é o seguinte: no romance O Vermelho e o Negro, vai ter alguns capítulos que são dedicados a descrever uma conspiração para derrubar a Constituição, né, criar um partido armado, uma milícia, né, podemos dizer assim, que deveria lutar para abrir espaço para que um exército estrangeiro entrasse na França e restaurasse a monarquia, né, através do Luís Felipe. E o romance é publicado em 1930, alguns meses depois, realmente acontece essa restauração. O Luís Felipe assume o trono e em 1831 Henri é nomeado cônsul em Civitavecchia, na Itália. Temos que lembrar que naquela época a Itália não era unificada, então cada cidade-estado italiana tinha o seu próprio cônsul. E é interessante isso porque o Henri, embora tenha sido um soldado de Napoleão e fosse filiado ao Círculo dos Ideólogos, né, isso desde 1802, inclusive considerado um liberal, nesse momento ele é considerado realista, né, e nomeado cônsul dessa nova monarquia, realista no sentido político, não no sentido literário, né? Essa obra no sentido literário está bem longe de ser realista, ela vai mais para o romantismo e inclusive para as tragédias shakespearianas. É um livro que tem muitas relações com livros anteriores e posteriores, ele parece ter influenciado muito a literatura francesa posterior e trazer muitas influências de literaturas anteriores, não propriamente da francesa. Ele parece trazer mais influências de Shakespeare e de Dante. Inclusive, o Stendhal, a gente sabe que estudou inglês para poder ler Shakespeare no original. E esse livro é, de certa forma, uma tragédia aí shakespeariana. Eu não vou contar o final para vocês. Mas temos que lembrar que os romances daquela época já eram geralmente trágicos, né, inspirados pelo romantismo. E o Stendhal leva isso ainda mais a sério, né? Ele que viveu as mais diversas paixões e sempre de forma muito intensa. Também tem que lembrar que ele morreu quase na indigência, né? Só 3 pessoas acompanharam o féretro dele quando do seu funeral. E ele dizia que os seus romances não eram para ser entendidos na sua época, que talvez no ano 2000 ele fosse reconhecido como merecia ser. Ele foi reconhecido bem antes disso, né? Já no final do século XIX, né, ele era pareado ali com Balzac. Inclusive, essa semana eu estava lendo Em Busca do Tempo Perdido, o terceiro volume, e um dos personagens fala com o personagem principal, dizendo que
Balzac poderia ser chamado de o maior romancista francês ali, junto com Stendhal. Ele fala sobre a Cartucha de Parma, que eu não li ainda, pretendo ler. Parece que é uma obra também, talvez tão grande quanto essa aqui. Então, nessa obra nós vamos acompanhar o Julien Sorel, que é filho de um carpinteiro, né, numa cidade pequena, em Verrières. E nesta cidade ele vai ser convidado a ser preceptor dos filhos do presidente da Câmara, o senhor de Renal. E nessa condição ele vai conhecer a sua esposa, né, a senhora de Renal, e eles vão viver uma paixão ardente. A princípio ele não pretende se apaixonar por ela, né? Ele não tem nenhum interesse por ela, embora ela seja muito bonita, seja a mulher mais linda da cidade, mas ele é muito orgulhoso, né? E ele parte para a conquista dela apenas por uma questão de orgulho, por achar que ela olha ele de cima, né? Então a gente vai começar aí a entender o caráter do Julian, que é um caráter que o autor vai descrever como um hipócrita, como um mau, né? Como cínico. Ele faz esses julgamentos todos, mas a gente vai percebendo que na verdade isso seria um defeito, né? Se esses julgamentos fossem sinceros. Mas vai percebendo que existe essa ironia do Stendhal, que inclusive também tem nesse caso que eu falei para vocês, né, sobre o personagem que fala sobre essa questão de não colocar política na obra, né, e essa obra é cheia, né, repleta de questões políticas. Ele também vai falar sobre a Mathilde de La Mole, vai dizer que é impossível uma mulher da aristocracia francesa comportar-se como ela, né, que ela é um caráter puramente ficcional. Então a gente vai percebendo que ele vai dizendo coisas, na verdade, para tentar agradar um certo público, né, um determinado público, que seria o público que pretende que as obras tenham um cunho moral. Então ele vai fazer esses julgamentos do Julian, mas na verdade ele não está de fato julgando, está apenas tentando se justificar perante essas pessoas, né, perante essa crítica que procura a moralização através da literatura, né? Enquanto que ele, na verdade, está trazendo aí uma história que é uma história muito interessante. O Julian, então, é esse caráter ambicioso que pretendia subir na vida, né? Ele imaginava se subindo na vida pela carreira militar. Existe ainda essa influência de Napoleão, ele inclusive é apaixonado por Napoleão, tem até um retrato dele, né, que ele guarda debaixo do colchão. Tem uma cena interessante quando ele precisa retirar esse retrato com medo de que seja encontrado. E ele vai lançar mão, inclusive, da senhora de Renalo para fazer isso, né, e ela fica com muito ciúme dele, achando que seria o retrato de uma mulher, de uma paixão dele, né, quando na verdade é do Napoleão. E ele também então se insere nesses personagens, nesses loucos personagens, esses personagens com arrogos, né, de romantismo, né, de militarismo, da ação atroz, dos fins que justificariam os princípios, né, como o próprio Sorel, o Raskolnikov, né, do Dostoiévski, de Crime e Castigo, e o Urk, de O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil. Né. Todos esses personagens se inspiram em Napoleão, né, e nessa questão moral que seria o napoleonismo, né, de fins justificam os meios, né, de uma grandeza que justifica a crueldade. O Julian estaria destinado ao seminário, né, de acordo com o padre local, né, que é um amigo dele, mas acaba indicando esse cura para que ele vá ser preceptor na casa desse presidente da Câmara, porque ele é um jovem latinista, né, que saberia de cor a Bíblia em latim, né? Ele chega lá e faz um grande sucesso, porque as pessoas podem começar a ler uma determinada passagem bíblica e ele vai dizer essa passagem, né, a continuação dela como um todo. Então ele tem uma memória assombrosa. Essa memória vai ser muito importante na vida dele, daí em diante. Vai viver essa paixão pela senhora de Renaldo, mas vai ser descoberta, né, através da criada de quarto dela, né, que vai falar com o senhor Valenor. O senhor Valenor é um rival do senhor de Renal e foi rival também pelo amor da senhora de Renal, ele que tinha um interesse muito grande por ela, inclusive mandava cartas para ela constantemente. Então, esse senhor Valenor
tenta roubar o Julien do senhor de Renal para que seja preceptor dos seus próprios filhos, mas o Julien, por causa desse possível escândalo, é enviado pelo cura local para o seminário. Lá no seminário ele vai conhecer um amigo do cura, que é na verdade o chefe do seminário, né, o diretor, o padre Pirard, que é um padre empobrecido, né, que tem muitos inimigos no seminário. E o Julien vai viver então essas inimizades do padre Pirard reflexadas nele. Ele vai sofrer muito nesse seminário porque ele escolhe o padre Pirard como o seu confessor. Mas o padre Pirard acaba pedindo para sair da direção do seminário e consegue para ele um emprego junto do Marquês de La Mole, né? E nesse emprego que ele vai conhecer a Mathilde de La Mole, filha desse marquês, que vai se interessar por esse jovem, por ele ser tão diferente, né? Ter um aspecto tão diferente dos demais personagens da nobreza daquela época, inclusive do irmão da Matilda. E isso vai gerar uma paixão entre os dois, que tem sempre a iniciativa da própria Matilda. E a partir daqui eu não vou mais dar detalhes para não dar spoiler para vocês. O livro é dividido em duas partes, né, dois livros. Um que seria o Círculo de Verrières, né, dessa paixão dele pela Senhora de Renoble, e um segundo que é o Círculo Europeu, que começa por Besançon, vai para Paris, e então Julien começa a participar de acontecimentos por toda a Europa, a mando do Marquês de La Mole, que tem a ver muito com a política, e é interessante como essa política que ele descreve no livro acabou se concretizando, né, na história francesa. É um livro muito bom mesmo, né? A história é muito boa. Como eu disse, não se aproxima do realismo, é um livro com vários acontecimentos que remetem mais a essas questões do conto de fadas, né? Da fantasia. Por exemplo, o Julien odeia o pai dele, né? Um carpinteiro que ele descreve como um gigante, né? Com os irmãos dele, enquanto que o Julien seria um homem pequeno, né, magro, inclusive com aparências femininas, né, com mãos delicadas, e que, no entanto, é capaz de crueldades, é capaz, pelo menos na forma da idealização, de grandes feitos, né? Inclusive, tem um trecho que descreve a sensação da Mathilde em relação a ele, que ela diz o seguinte: ela pensa, na verdade, né? Interessante porque aqui o Stendhal traz muito da psicologia dos personagens, né? Dos pensamentos deles, embora ele não use o discurso indireto livre, não é um romance moderno, né? Como eu disse a vocês, mas ao mesmo tempo traz muitas questões que até hoje reverberam e que trouxe muitas influências. Neste século em que toda energia está morta, sua energia lhes causa pavor. Vou lhe contar as palavras de meu irmão. Quero ver a resposta que dará. Mas escolherei um momento em que seus olhos estejam brilhando. Então não poderá mentir. Ele seria um Danton. Pois bem, a revolução teria recomeçado. Que papéis então desempenhariam Croisenoir e meu irmão? Está escrito por antecipação. A sublime resignação. Seriam carneiros heróicos deixando-se degolar sem pronunciar palavra. O único receio deles ao morrer seria apenas serem de mau gosto. Meu pequeno Julien arrebataria os miolos do jacobino que viesse prendê-lo, por menor que fosse a esperança que tivesse de salvar-se. Este não sofre de medo de ser de mau gosto. E sobre essa questão do conto de fadas, ela inclusive vai dizer o seguinte: se amanhã algum fidalgo provinciano das montanhas do Franco Condado se apercebe que Julien é seu filho natural e lhe der seu nome e alguns milhares de francos, em 6 semanas ele terá bigode como os senhores, em 6 meses será oficial dos hussardos como os senhores cavalheiros, e então a grandeza de seu caráter não será mais ridícula. Então, essa questão, né, do conto de fadas, dessa relação do pai, né, do verdadeiro pai, né, tem muito dela aqui nesse livro também, embora talvez como negação. E ele me lembrou muito também Dante, né, no A Divina Comédia, porque se parece muito nessa vida do Julien Sorel, como se ele tivesse ali na sua descida
pelos infernos, depois passando pelo purgatório até o paraíso, embora não seja exatamente isso, porque o momento de maior altura na vida dele, né, é quando ele está nas masmorras. Eu não vou dizer como ele chegou lá, nem como ele sai, mas é como se, na verdade, essa subida do Sorrel fosse uma subida para o inferno, né, e não para o paraíso. Mas, de qualquer forma, me lembrou muito a questão da Divina Comédia, a forma como ele vai descrevendo a evolução da vida do Sorrel. E temos que lembrar também que o narrador já demonstra que não é de total confiança no início, né, na epígrafe do livro primeiro, quando ele coloca uma frase de Danton, que Danton nunca falou, que é a verdade, a áspera verdade. O título Vermelho e o Negro, né, fica muito claro na leitura que eu li para vocês inicial, que o Sorrel pretende subir na vida, né, ele é um jovem muito ambicioso e ele queria subir primeiro pelo vermelho, né, do uniforme dos militares e depois pelo negro das batinas dos padres, né? Já que com Napoleão os militares têm um grande poder, mas Napoleão também restaura o poder da igreja, né? Que tinha caído ali com a Revolução Francesa, e a igreja fica cada vez mais poderosa. Então ele, sendo um padre, poderia ganhar mais dinheiro do que qualquer militar estava ganhando naquela época. Então existe essa relação do vermelho e o negro com as vestes dessas duas classes sociais, as quais o Julian gostaria de ingressar. Mas também o vermelho e o negro tem a ver com a roleta, né? Muito pelo acaso, que vai reger também a vida desse personagem. E tem a ver também com a questão do sangue, né? E da batina. Então são muitas relações. Uma grande obra, né, ficcional como essa, nunca vai ter uma só interpretação. Inclusive você pode interpretar como um libelo contra o romantismo, né? Se você for ler em relação ao que estava acontecendo na França naquela época, né, e as consequências desse voluntarismo do Sorrel, né, e tudo o que acontece nessa obra, você vai ver como um libelo também contra o romantismo e ao mesmo tempo uma exaltação ao romantismo, uma exaltação à paixão, né, o sentimento que estaria morto na França daquele século, né, como a Mathilde considera, né, em várias partes, né, ela reclama que a França já teve sentimento e que estaria perdida. Então é uma obra que merece muito a leitura, né? E que merece que você leia com a cabeça aberta para as mais diversas interpretações e compreenda que o narrador não é um narrador confiável, é um narrador que diz uma coisa, mas através das ações que ele escreve está, na verdade, falando outra, né? E isso é muito interessante também, é o que torna também essa obra tão moderna. Espero que vocês leiam esse livro e que tenham gostado do vídeo, né? Se gostaram, não esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. A gente vê no próximo Quixotar, o seu programa de literatura.